Olá, gente, bem-vindos à aula de cálculo 4. Nesse vídeo, nós vamos ver derivadas parciais, planos tangentes e regra da cadeia. Tá? Na verdade, tudo é derivada, só que as derivadas parciais a gente vai estar trabalhando aqui com variáveis com duas ou mais funções com duas ou mais variáveis. O plano tangente vai ser uma aplicação da derivada parcial, no caso, no espaço, né? E a regra da cadeia, a gente também é a aplicação que você já conhece, né? A regra da cadeia para funções com uma variável, só que nesse caso aqui a gente vai trabalhar a regra da cadeia com funções com duas ou mais variáveis. Então, vamos considerar uma função f que tenha duas variáveis, né? Que eu vou chamar aqui de x, y. Então, nesse caso, temos a função f de x, y. Bom, então, quando a gente fala em derivadas de funções com duas ou mais variáveis, a gente não simplesmente calcula a derivada da função, como acontece quando é uma variável só, né? Então, a gente tem que definir, vamos derivar a função em relação a qual variável, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente queira derivar a função em relação à variável x, tá? Então, nesse caso, vamos adotar y como se fosse um valor constante, que eu estou chamando aqui de b. Tá? Então, na função f de xy, aonde tiver y, a gente põe b. Então, dessa forma, estamos transformando a função f de xy, né, que é uma função com duas variáveis, numa função g de x, que nesse caso vai ser uma função de uma única variável, já que y está assumindo um valor constante. Então, dessa forma, nós chamamos de derivada parcial de f em relação a x em a e b e escrevemos dessa forma aqui. A derivada da função g quando x assume um valor a, né? Lembrando que y assumiu já um valor b. Então, dessa forma é que a gente vai fazer o cálculo da derivada de f em relação a x no par ordenado AB. Então, com esse pensamento, né, e recordando a definição de derivada para a função de uma variável, nós aplicamos aquela mesma regra para a derivada de função de duas ou mais variáveis em relação a uma dessas variáveis, né? Então, se eu quiser derivar uma função f em relação a x, né, em xy, então ele vai ser o limite de h tendendo a zero de f de x mais h e y, tá? Então, veja, ó, no lugar do x eu estou botando x mais h, menos o f de xy sobre h. E se eu quiser derivar a função f em relação a y, então eu faço limite de h tendendo a zero, de f de x e y mais h, menos de f de xy, né? Sobre h. E aqui eu apresento algumas anotações. Tá? Então, a derivada de f em relação a x em xy, né? Eu poderia escrever apenas com essa inscrição aqui, né? Seria a derivada de f em relação a x, ou dessa forma aqui, né? Onde esse símbolo aqui, que nós chamamos de del, né? Ficaria del f sobre del x, ou del sobre del x de f de xy. Ou mesmo, né, se eu tiver uma variável z assumindo o valor de f de xy, eu poderia escrever como sendo del z sobre del x, tá? Então, seria a derivada da função z em relação a x. Ou mesmo eu poderia dizer a função, né, a derivada de f em relação à primeira variável. E nesse caso aqui, né, no par ordenado xy, o x ele se apresenta como sendo a primeira variável, por isso que eu boto aqui o f de 1. Observe que para a derivada de f em relação a y, aqui aparece f de 2, ou f2, né? E se tivesse mais variáveis, né? Então, a posição que a variável tivesse aqui seria o número que viria para cá, tá bom? Então, vejamos aqui o exemplo 1, né? Se f de xy é igual a x ao cubo, mais x ao quadrado, y ao cubo, menos 2y ao quadrado, encontre a derivada de f em relação a x em 2 e 1 e depois a derivada de f em relação a y em 2 e 1. Tá? Então, vamos fazer inicialmente adotando a estratégia que a gente aplicou na introdução aqui do vídeo. Tá bom? Então, como eu estou querendo primeiro calcular a derivada de f em relação a x, né, no par ordenado 2 e 1 ou no ponto 2 e 1,
tá? Então, eu vou começar substituindo o y por 1, e assim eu vou transformar a função que é de duas variáveis numa função de uma única variável. Então, tá aqui, ó, o f de x e 1, ele vai se tornar aqui a função g de x, né? Que aí, aonde tiver y, eu substituo por 1. Então, fica x ao cubo mais x ao quadrado, né? Que y ao cubo ficaria 1 elevado ao cubo, né? Menos, aí aqui onde tem 2y ao quadrado, fica só o menos 2, né? Então, dessa forma, temos que a derivada de g de x, né? Vai ser 3x ao quadrado mais 2x, né? Então, dessa forma, temos que o g' de 1, ele vai ser exatamente a derivada de f em relação a x no ponto 2 e 1. Só uma correção, aqui onde está 1, na verdade é 2, né? E aí nós vamos ter, né, 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, né? Então, 3 vezes 2 ao quadrado dá 12 e 2 vezes 2 dá 4. Nós temos que a derivada de f em relação a x no ponto 2 e 1 vai ser 16. Então, vamos agora calcular essa mesma derivada utilizando a definição, né? Então, eu tenho, primeiro, né, vamos calcular a derivada da função f em relação a x, né, que é xy. Então, ele vai ficar, né, limite de h tendendo a zero do f de x mais h y menos o f de xy sobre h, né? E com isso, vamos escrever aqui embaixo, né? Vai ficar limite de h tendendo a zero. E aí aqui eu vou substituir a função aqui, né? F de x mais h y, né? Aonde tiver o x, eu boto x mais h, e onde tiver y, né? Continua sendo y. Então, vou só escrever aqui. Vamos desenvolver esse cubo aqui, né? O cubo de x mais h, e depois vamos desenvolver aqui o cubo de x mais h, desculpe, desenvolver o quadrado de x mais h. Né? E em seguida a gente faz a redução dos termos semelhantes. Agora eu vou resolver esse produto aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Pronto. Aí agora a gente reduz os termos semelhantes, né? Então tem o x ao cubo, que eu reduzo com menos x ao cubo. Nós temos aqui x ao quadrado, y ao cubo, e aqui era para ser menos, né? Aí eu tenho aqui x ao quadrado, y ao cubo com menos x ao quadrado, y ao cubo. E eu tenho aqui menos 2y ao quadrado com mais 2y ao quadrado, né? Então, dessa forma, temos aqui, né, o limite de h tendendo a zero, de quem? Aí fica 3x ao quadrado, h, mais 3x, h ao quadrado, mais h ao cubo, mais 2xy ao cubo, h, mais y ao cubo, h ao quadrado, e tudo isso aqui sobre h, né? Então, veja que os termos que tem no numerador, todos eles estão sendo multiplicados por h, né? Então, né, na verdade, por alguma potência de h. Então, vamos simplificar aqui todos eles, tá? Então, teremos assim, limite de h tendendo ao zero, né? Aí, 3x ao quadrado, h dividido por h, fica só 3x ao quadrado. Aqui, 3x vezes h ao quadrado sobre h, fica 3xh, né? Mais, eu tenho aqui 2x y ao cubo vezes h, que dividido por h, fica 2x y ao cubo, mais, e aqui fica y ao cubo vezes h, né? Aí, com h tendendo a zero, então, os termos que tiver h, eles vão ser zero, né? Então, no caso, esse daqui vai tender a zero e esse último aqui também vai tender a zero, né? Então, dessa maneira, vai ficar só 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo e só, né? Ele termina aqui. Então, nós temos que isso daqui ele é igual à derivada de f em relação a x, né? xy. Então, gente, eu queria fazer uma observação com esse resultado aqui. Tá? Observe que a derivada de f em relação a x deu 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo.
Observe que se eu quiser derivar a função f em relação a x, então o que não for x, nós podemos tratar como uma constante. Então veja que o y aqui, para o cálculo dessa derivada, se nós tratarmos então ele como uma constante, a gente encontra então a derivada de f em relação a x, né? Então observem aqui, né? Então a derivada de f, né, em relação a x. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, y ao cubo. Como estamos tratando o y como sendo uma constante, então y ao cubo é a constante, né? Então, pela essa regra de derivação que vocês já devem ter visto, né, em disciplinas anteriores de cálculo, então isso aqui vai ficar mais 2x y ao cubo. E esse menos 2y ao quadrado, como, né? Lembrando, o y ao quadrado ele é uma constante e o menos 2 também é constante, então a derivada desse termo em relação a x é zero. Então, dessa forma, ao invés de fazer todo esse cálculo que nós fizemos aqui, vocês simplesmente podem aplicar diretamente essa técnica aqui, né? Vocês tratam o que não for x como sendo constante e deriva só a função em relação a x, tá? Então, veja que nós poderíamos ter simplificado, né? Em vez de ter feito todo esse cálculo, a gente poderia ter feito só dessa forma aqui e encontramos o mesmo resultado, tá? Então, dessa maneira, temos que a derivada de f em relação a x no ponto 2 e 1, né? Ele vai ser quem? 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes o y ao cubo, que o y é 1, né? Então fica 1 ao cubo, né? Então, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, que dá 12. E 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo dá 4, né? E dessa forma, encontramos aqui 16. Tá? Então, dessa maneira, vamos calcular a derivada da função f em relação a y. E aí, com essa mesma ideia, o que não for y a gente trata como uma constante, né? Então vamos observar aqui, né? X ao cubo então é constante, então a derivada de x ao cubo em relação a y é zero. A derivada de x ao quadrado y ao cubo em relação a y, ele vai ficar então 3x ao quadrado y ao quadrado. E a derivada de menos 2y ao quadrado em relação a y fica menos 4y, né? Então, dessa forma, temos que a derivada de f em relação a y no ponto 2 e 1, ele vai ser 3 vezes 2 elevado a 2, vezes o y ao quadrado, então fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Então, 3 vezes 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 12. E menos 4 vezes 1, que dá 4, né? Então, dá 8. Então, observe que a derivada de f em relação a x no ponto 2 e 1, ele não é igual à derivada de f em relação a y também no ponto 2 e 1, tá? Às vezes são iguais e às vezes não são. Então, vocês viram aqui então, um exemplo que eles não são iguais. Então, exemplo 2, né? Se f de xy é igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, determine a derivada de f em relação a x no ponto 1 e 1 e a derivada de f em relação a y no ponto 1 e 1 e interprete esse número como inclinações. Então, primeiro passo, vamos determinar a derivada de f em relação a x e depois em relação a y. E em seguida, as respectivas derivadas no ponto 1 e 1, né? A derivada de f em relação a x, então ele vai ser dado, né? A derivada de 4 em relação a x é zero, a derivada de menos x ao quadrado em relação a x fica menos 2x, e a derivada de menos 2y ao quadrado em relação a x é zero, né? E já a derivada de f em relação a y, ele vai ser, né? A derivada de 4 em relação a y é zero, a derivada de menos x ao quadrado em relação a y também é zero, e aqui a derivada de menos 2y ao quadrado em relação a y fica menos 4y. Então, com isso, podemos calcular agora a derivada. Cada uma dessas derivadas parciais, né?
no ponto 1 em 1, né? Então vai ficar a derivada de f em relação a x em 1 em 1, ele vai ser menos 2 vezes 1, né? Que dá menos 2. E a derivada parcial de f em relação a y num ponto 1 em 1 vai ser menos 4, né? Substituindo só o y por 1, né? Fica menos 4 vezes 1, que dá menos 4, tá? Então, para a gente entender, né, o que são a interpretação dessa derivada, vamos dar aqui uma olhada no GeoGebra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vejam que eu tenho uma função f de xy igual, né, menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado mais 4, que é a função de duas variáveis, né, a função f, que foi dada no exemplo 2, né? Então, tá aqui eu estou chamando de função g de x, a função onde y assume valor 1. Então, tá aqui, a função fica assim, né? G de x, então, fica igual a menos x ao quadrado mais 2. Eu substituí aqui o y por 1, aí fica menos 2 mais 4, que dá mais 2. Então, temos aqui o gráfico dessa função, né? O gráfico dela está aqui, para vocês visualizarem. E quando o x é 1, nós temos aqui esse ponto, que é o ponto A. E nesse caso aqui vai ser o ponto 1 e 1. Então, vocês devem recordar, quando estamos tratando de derivada, né? Por exemplo, a derivada de uma função, ela vai ser o quê? Vai ser o coeficiente angular da reta tangente a essa curva, passando por esse ponto aqui. E a reta tangente a essa curva aqui, g de x, passando por esse ponto aqui, que é o ponto 1 em 1, né? O ponto A aqui, ó, que é 1 em 1, é essa reta aqui, ó, menos 2x mais 3. Vejam que o menos 2 é a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 em 1, né? Então, vejam que esse menos 2 aqui é o coeficiente angular da reta tangente à curva g de x, definida como sendo f de x e 1, né? Passando pelo ponto 1 em 1. Vejamos agora a função aqui h de y, que ela foi definida como sendo o f de 1 e y, né? Então, estou substituindo nessa função aqui x por 1, né? E o y fica como variável. Então, h de y fica definido como sendo menos 2y ao quadrado mais 3. E aqui está o gráfico da função h de y, tá? Então, quando o y é igual a 1, nós temos que o h de 1 vai ser 1 também. Então, está aqui o ponto, que é esse ponto B aqui, 1 em 1. Vocês viram que a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1 em 1 foi menos 4. E observem que a reta tangente a essa curva y, né? a função h, né? No ponto 1 em 1, é exatamente a reta S de equação, né? Menos 4y mais 5. Ó. Então, o menos 4 aqui, ele está representando o coeficiente angular da reta tangente à curva h no ponto 1 em 1. Para uma melhor compreensão, vamos dar uma olhada agora na superfície gerada pela função f de xy. Então, a superfície é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Então, para quando x é 1 e y é 1, nós temos o ponto, né? x1, y1. E se eu disser que a terceira variável, a variável z, né, assume os valores de f de xy, então, para x1 e y1, o z aqui vai ser igual a 1. Então, nós temos aqui o ponto A, ó. Tá o ponto A aqui, que é igual, né? Que é exatamente as coordenadas 1, 1 e 1. Tá? Então, vamos definir aqui qual é o comportamento, né? Vamos definir o plano x igual a 1. Né? O plano x igual a 1 possui o ponto 1, 1 e 1. Então, o plano x igual a 1 é esse daqui, né? Foi definido. E a interseção dele com a superfície, então veja aqui que a interseção do plano com essa superfície aqui, né? Só para lembrar, essa superfície ela se chama paraboloide, né? Então, a interseção do plano x igual a 1 com a paraboloide é exatamente essa curva aqui, que é uma parábola, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, então, um estudo sobre essa parábola aqui no plano x igual a 1. Então, aqui à direita, né, vocês estão vendo o plano x igual a 1. Né? Então, no caso, é uma vista 2D, onde essa linha
é essa parábola aqui, que é a interseção do plano x igual a 1 com a paraboloide, e esse ponto A é exatamente esse ponto A aqui, tá? Então, vamos traçar uma reta tangente a essa curva, a essa parábola, passando pelo ponto A. Pronto, aí vocês estão vendo essa reta aqui. O coeficiente angular dessa reta é exatamente a derivada parcial de f em relação a x em 1 e 1, que lá foi menos 2, né? Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 2. Agora, vamos definir um outro plano, que vai ser o plano y igual a 1, onde o plano y igual a 1, ele contém o ponto 1, 1 e 1, né? Então, vejam, né? O plano y igual a 1, né? Aqui é o plano x igual a 1, e aí rotacionando temos agora o plano y igual a 1. Então, está aqui o ponto 1, 1 e 1, e essa parábola aqui é a interseção do y e do plano y igual a 1 com a paraboloide, né? Então, vamos ter uma vista agora 2D desse plano aqui, y igual a 1. Então, observe, temos aqui a parábola, né? No plano y igual a 1, como a gente viu aqui. Aqui é o ponto A, que é 1 e 1, né? O y vai ser 1, que é o eixo x, né? Que o y é igual a 1, né? O eixo x, e esse daqui é o eixo z, né? E o ponto A, que é de x igual a 1 e z igual a 1. Então, vamos definir então a reta tangente a essa parábola passando no ponto A. Então, está aqui essa reta, né? Então, essa reta, como nós já vimos, a derivada parcial de f em relação a y em 1 e 1 foi menos 4. Então, o coeficiente angular dessa reta, né, que ela é tangente a essa parábola nesse ponto aqui, onde x é 1 e z é 1, o coeficiente angular dele é exatamente menos 4 também. Então, aqui eu já tirei aqui os planos, né, e aí deixei só as retas tangentes, né? Então, vejam, essas retas aqui, elas não são tangentes só às parábolas, né? Elas também são tangentes à paraboloide aqui. Então, na prática, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 e 1, na prática, ele representa a variação da variável z em um plano x, né? Nesse caso é a variação de z em relação ao plano x igual a 1. E a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1 e 1, ele representa a variação de z no plano y, que nesse caso é y igual a 1. Temos agora o exemplo 3, né? F de xy é igual ao seno de x sobre 1 mais y. Aí quer que calcule a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Então, vamos começar com a derivada parcial de f em relação a x. Então, temos aqui o del f sobre o del x. Isso aqui representa a derivada parcial de f em relação a x. E aí nós temos, né, que o que não for x, a gente trata como uma constante. Então, temos o seno, né, de x sobre 1 mais y. Então, aqui a gente aplica a regra da cadeia, né, que a gente coloca a derivada dessa fração, que ela vai ser 1 sobre 1 mais y vezes, agora, a derivada do seno, né? E aí a derivada do seno é o cosseno. Então, fica vezes o cosseno de x sobre 1 mais y. Agora, vamos ver a derivada parcial de f em relação a y, né? Então, temos o del f sobre del y, que vai ser a derivada de f, derivada parcial de f, né? Em relação a y. Aí a mesma coisa, né? Vamos aplicar aqui, né? Lembrando que, como x é constante, né? Eu posso escrever x sobre 1 mais y como sendo x vezes 1 mais y elevado a menos 1, né? Posso escrever assim dessa forma. Então, a derivada então, de x sobre 1 mais y, eu posso calcular como sendo a derivada de x vezes 1 mais y
elevado a menos 1, né? Então, é como se eu fosse apenas, né? Como x é constante, então vai ficar x vezes, né? Esse menos 1, vezes a derivada de quem está dentro, que também vai ser 1, vezes 1 mais y elevado a menos 2, né? E agora, vezes a derivada do seno, que é o cosseno, né? Então, reduzindo tudo isso, vai ficar menos x sobre o quadrado de 1 mais y vezes o cosseno de x sobre 1 mais y. Pronto. E assim a gente conclui, né? A derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Exemplo 4. Determine a derivada de z em relação a x, né? Seria a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y, se z é definido implicitamente como uma função de x e y, né? Então tá aqui. X ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo mais 6xyz igual a 1, tá? Então, nessa questão aqui, z é como se fosse uma função de duas variáveis, né? Então, ele está assumindo o valor da função f de xy. Então, primeiro passo, vamos derivar implicitamente, então, essa função, né? Essa equação aqui, em relação a x e depois em relação a y. Então, primeiro passo, né? Vamos derivar implicitamente z em relação a x. Então, nós temos o seguinte, né? Então, del sobre del x de x ao cubo. Isso daqui, ele vai ser 3x ao quadrado. Depois, vamos derivar, né? Ser del x de y ao cubo. No caso, o y ao cubo aqui a gente trata como sendo uma constante, então essa derivada aqui é zero. E depois del, né, del x, então a derivada del z ao cubo, né, em relação a x. Então fica 3z ao quadrado vezes a derivada de z, que vamos escrever sendo z', né? E por fim, vamos escrever aqui, vou botar aqui embaixo, del x de 6xyz, né? Bom, como 6 e y aqui ele está sendo visto como constante, a gente pode escrever ele dessa forma aqui, fica 6y vezes del x de xz, né? E aí x é a variável, né? No caso, eu estou derivando em relação a x, e z é uma função implícita. Vai ficar 6y vezes z mais... Aí agora fica a derivada de z vezes x, né? Então, a derivada de z fica sendo z', então vai ficar x vezes z', né? Então, no final, isso aqui fica 6yz mais 6yxz'. E por fim, temos a derivada de 1, né? Então fica del sobre del x de 1. E aí 1 é uma constante e a derivada da constante é 0, né? Então agora é só substituir. Então vai ficar a derivada de x ao cubo, que fica 3x ao quadrado, mais a derivada de y ao cubo, que é 0, mais a derivada de z ao cubo, que ficou 3z ao quadrado z', então fica mais 3z ao quadrado z', mais a derivada de 6xyz, que nós vimos aqui, fica mais 6yz mais 6yxz'. Isso daqui é igual à derivada de 1 que nós calculamos aqui e deu 0. Então, agora o próximo passo é a gente deixar no primeiro membro todos os termos que tem z', e quem não tem z' a gente passa para o segundo membro, né? Então, vai ficar assim, z', vou pôr já em evidência, vezes 3z ao quadrado mais 6yx igual
a menos 3x ao quadrado mais 6yz, né? E agora eu vou passar esse fator aqui, que está no primeiro membro, para o segundo membro, aí ele vai dividindo, né? Então vai ficar z', que vai ser igual a menos 3x ao quadrado mais 6yz sobre 3z ao quadrado mais 6yx, né? Bom, nessa fração aqui, todos os coeficientes são múltiplos de 3, né? Então a gente pode simplificar tudo aqui, né? Por 3. E aí eu tenho que z', ele vai ser igual a menos x ao quadrado mais 2yz sobre z ao quadrado mais 2yz, x. Agora nós vamos repetir o mesmo processo, né? Só que agora considerando que z é uma função implícita de y, né? Então, o que não tiver y, a gente vai considerar como sendo uma constante. Então, vamos começar aqui, né? Então, fica del sobre del y de x ao cubo. E aí, x ao cubo aqui é uma constante, então vai ficar 0. Depois fica del sobre del y de y ao cubo, que aqui vai ficar 3y ao quadrado. Em seguida, nós temos del sobre del y de z ao cubo. Como z é uma função implícita de y, né? Então, nós vamos ter a derivada de z, que é z', vezes, né? Aí fica a derivada aqui da função elevada ao cubo, né? Então, esse 3 aqui vem como fator, vezes z ao quadrado. E aí vai ficar 3z ao quadrado, z', a regra da cadeia, né? E agora vem del sobre del y da função 6xy, z, né? Aí como o 6 e o x, eles são constantes, né? Então eu posso até escrever assim, fica 6x vezes del sobre del y de yz, né? E aí aqui fica 6x vezes a derivada de y vezes z. A derivada de y é 1, então fica só o z, mais a derivada de z vezes y. E a derivada de z é z', né? Vezes o y. Então, isso aqui vai ficar 6xz mais 6yx, 6xy, z', né? E, por fim, temos a derivada, né? Del y de 1, né? Que essa derivada de 1 é 0. Aí agora é só juntar, né? Então, a derivada de x ao cubo é 0, mais a derivada de y ao cubo, que fica 3y ao quadrado, mais a derivada de z ao cubo, que fica mais 3z ao quadrado, z', mais a derivada de 6xyz, né? Que fica mais 6xz mais 6xyz'. Isso daqui é igual à derivada de 1, que é 0. Aí a mesma estratégia, né? Eu vou deixar no primeiro membro quem tem z, quem não tem z vai para o segundo membro, né? Z', desculpe. Então, vou botar aqui já o z' em evidência. E aí nós temos 3z ao quadrado mais 6xy. Isso aqui vai ser igual a menos 3y ao quadrado mais 6xz, né? Então, com isso, nós temos que z', ele vai ser menos o 3y ao quadrado mais 6xz sobre... Aí agora fica o 3z ao quadrado mais 6xy. E mais uma vez eu posso dividir o numerador e o denominador por 3. E assim temos que z' aqui, ele vai ser menos y ao quadrado mais 2xyz, ou melhor, 2xz sobre z ao quadrado mais 2xy. Temos aqui, né, a derivada de z
em relação a y e fizemos antes a derivada de z em relação a x. Bom, e agora temos a definição, né, de derivada parcial de funções com mais de duas variáveis, né? Nós vimos com duas variáveis e agora com 3 ou mais, né? E aqui a inscrição, por exemplo, continua a mesma, né? Então, a derivada, né, parcial de f em relação a xi, né? Digamos que a função f tem n variáveis, né? Tem n variáveis, que eu estou chamando de x1, x2 até o xn, né? Então, xi vai ser uma dessas variáveis, né? Que vai estar entre o x1 e o xn. E aí, nesse caso, vai ser o f de x1, x2 até... Aí, quando chegar na posição xi, aí você faz xi mais h, aí continua xi mais 1 até o xn, menos a função f, né? Sobre h. E aí vai estar esse limite para h tendendo a zero. E a forma de escrever a derivada parcial de f em relação à variável xi continua de forma semelhante, né? Então, se eu considerar que u assume o valor, né? O valor numérico da função f, né? Então, o del u sobre del xi, que é o del f sobre o del xi, né? Pode ser escrita dessa forma aqui, que fica a derivada parcial de f em relação a xi, ou a derivada parcial de f em relação à variável de posição i, ou a derivada de f em relação à variável i, né? E aí a inscrição pode ser uma dessas formas aqui. Então, exemplo 5, determine as derivadas parciais de f em relação a x, a y e z, né? Se o f de x, y, z, né? Então, f é uma função de 3 variáveis. Isso aqui é igual a e elevado a xy vezes o ln de z. Temos que a derivada de f em relação a x, ele vai ser, né? No caso, e elevado a xy, né? O ln de z, como não tem x, ele é considerado uma constante, né? Então, a gente só deriva aqui e elevado a xy. E nesse caso, como estamos derivando em relação a x, então o y, ele aqui é a constante. Então, a derivada de e elevado a xy fica y vezes e elevado a xy vezes o ln de z, né? Agora vamos para a derivada de f em relação a y, né? Aí o mesmo processo. Vamos derivar só o e elevado a xy. E dessa vez o x é que é constante. Então, aqui é a regra da cadeia, né? Então, a derivada de xy, que fica só o x, vezes a derivada de e elevado a variável, né? Que fica e elevado a xy, vezes a constante ln de z, né? E por fim, vamos fazer agora a derivada de f em relação a z. Então, o e elevado a xy aqui ele vai ser tratado como uma constante. Então, a gente só vai derivar o ln de z, né? E a derivada do ln de z é 1 sobre z. Então, no final, a gente pode escrever assim, fica e elevado a xy sobre z. Então, definição 4, que é a definição de derivadas parciais de segunda ordem. Então, sendo f uma função de duas variáveis, as suas derivadas parciais, né, em relação a x ou em relação a y, elas podem resultar em uma outra função também de duas variáveis, né? Então, desse modo, a gente poderia considerar a derivada parcial da derivada parcial, né? E aí ele sugere dessa forma, né? Isso fica a derivada parcial em relação a x, em relação a x de novo. Ou a derivada parcial da derivada parcial em relação a x e agora em relação a y. Ou a derivada parcial da derivada parcial em relação a y e na segunda vez em relação a x. Ou a gente poderia derivar duas vezes seguida f em relação a y, como mostra aqui. Esse processo nós chamamos de derivada parcial de segunda ordem. Então, se considerarmos que z assume os valores da função f de xy, né? Então essas anotações aqui são todas válidas. Então, por exemplo, a primeira, né? A derivada da derivada parcial de f em relação a x e em relação a x, né? Ou seja, eu estou derivando duas vezes seguida f, primeiro em relação a x e novamente em relação a x, né? Então eu posso escrever dessa forma: a derivada parcial de f em relação a x e a x, né? Ou
1 e 1, né? Já que x aparece aqui como a primeira variável. Então, posso escrever como sendo f11 ou del x de del f sobre del x, tá? Sendo que nessa forma que está aqui, embora são duas vezes seguidas, né? A derivada em relação a x, mas primeiro a gente deriva quem está entre parênteses, tá? Ou a gente pode escrever dessa forma aqui, caso eu esteja derivando duas vezes em relação à mesma variável. Então, eu posso escrever del ao quadrado de f sobre del x ao quadrado. Ou mesmo dessa forma aqui, né? Já que z está assumindo o valor da função f de xy, né? Então, poderia ser del ao quadrado z sobre del x ao quadrado. No caso, se eu for derivar em relação a variáveis diferentes, então a gente segue essa ordem aqui, né? Então, o f, x, y, né? Então, vai ser a derivada da derivada de x em relação a y, né? Vai ser a derivada parcial da derivada parcial em relação a x e em relação a y, como mostra aqui. Ou posso escrever assim, ó, fxy. Nessa inscrição que aparece aqui, primeiro a gente deriva em relação a x e depois deriva em relação a y. Dessa forma que aparece aqui, ó, f de 1, 2. Então, a gente deriva em relação à primeira variável e depois em relação à segunda variável. Ou a gente pode apresentar essa inscrição aqui, ó. Aí, como eu disse a vocês, primeiro vocês derivam, faz a derivada parcial que está primeiro entre parênteses. Então, aqui vem entre parênteses aqui, é em relação a x, e aí a essa derivada você deriva novamente em relação a y. Outra forma que pode aparecer aqui, ó, eu estou derivando, né, duas vezes em relação a x e em relação a y, tá? Lembrando que, no caso, nessa inscrição, a primeira variável que você deve considerar é a que está à direita, né? E aí depois vai para as que estão mais à esquerda. Então, nesse caso aqui, a primeira derivada que você deve considerar quando vai fazer a primeira derivada parcial vai ser em relação a x e depois em relação a y, tá? E a mesma explicação vale para essa inscrição aqui. Agora veja nessa situação aonde primeiro você deriva em relação a y e depois em relação a x, tá? A gente inverte aqui as ordens, ó. Veja essa inscrição aqui, ó, f de 2, 1. Ó. Então você deriva primeiro em relação à segunda derivada e depois é que você deriva em relação à primeira derivada, tá? Nessa inscrição, ó, primeiro você faz a derivada parcial que está entre parênteses e depois em relação à variável que tiver à esquerda. Ó. O mesmo vale aqui, tá vendo? Ó? Primeiro você faz em relação à variável que está à direita e depois você vai considerando as que estão à esquerda, tá? Então vejamos esse exemplo 6. Determine as derivadas parciais de f de xy, que é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais y ao cubo menos 2y ao quadrado. Então, quando ele pede aqui as derivadas parciais, né? Então ele quer todas as derivadas parciais, como são duas variáveis, né? Então vai ser a derivada parcial de primeira ordem, ou seja, em relação a x e depois em relação a y, e depois todas as possíveis derivadas de segunda ordem, tá? Então, primeiro, as derivadas de primeira ordem, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x. Então, vai ser a derivada de x ao cubo, que fica 3x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado y ao cubo, que fica 2x. E y ao cubo, que a gente trata aqui como constante. E a derivada de menos 2y ao quadrado, que como a gente está derivando em relação a x, então essa derivada aí é zero. E agora a derivada de f em relação a y, né? Então, a derivada de x ao cubo em relação a y é zero. A derivada de x ao quadrado y ao cubo em relação a y, né? Fica 3x ao quadrado, y ao quadrado. E a derivada de menos 2y ao quadrado, que fica menos 4y. Agora, vamos para as derivadas parciais de segunda ordem, né? Então, primeiro, o f de xx, né? Então, essa daqui é a derivada da derivada de f em relação a x e em relação a x de novo. Então, fica a derivada de 3x ao quadrado, que fica 6x, mais
a derivada de 2xy ao cubo, que fica só o 2y ao cubo. A derivada, né, de f em relação a x e a y, nessa ordem, né? Então, a mesma coisa aqui. A derivada de 3x ao quadrado em relação a y é zero. Então, não vem para nada aqui. A derivada de 2xy ao cubo em relação a y fica 6xy ao quadrado. Agora, a derivada de f em relação a y e a x, né? Então, a gente vai pegar a derivada de f em relação a y e derivar ela em relação a x. Então, 3x ao quadrado, y ao quadrado, essa derivada em relação a x fica 6x y ao quadrado. E a derivada de menos 4y em relação a x é zero. Então, ela termina aqui. E agora, a derivada de f em relação a y, né? Então, a gente vai pegar a derivada de f em relação a y e derivar novamente em relação a y. Então, vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado, em relação a y, né? Fica 6x ao quadrado, y. E agora a derivada de menos 4y em relação a y é menos 4. Temos um detalhe aqui, que veja que a derivada de f em relação a xx, ele é diferente da derivada de f em relação a y, né? Só que aqui, a derivada de f em relação a xy, ele é igual à derivada de f em relação a yx, né? Então, eu inverti as variáveis, né, na hora de derivar, a ordem, né, das variáveis, e elas resultaram na mesma derivada, tá? Nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, a gente vai olhar agora o próximo, né, o teorema 1, né, é o teorema de Clairaut, e ele vai falar quando é que essas situações aí acontecem. Então, de acordo com o teorema de Clairaut, suponha que f seja definida numa bola aberta D que contenha o ponto AB, né? Então, se as funções a derivada parcial de f em relação a xy e a derivada parcial de f em relação a yx forem contínuas, né? Então, se essas duas funções aqui elas forem contínuas em relação ao domínio D, então essas derivadas parciais em relação ao ponto AB, elas serão iguais, tá? Elas vão ser iguais se elas forem contínuas em D. E aqui a gente mostra as derivadas parciais de ordem 3 ou mais, né? Então, por exemplo, eu estou apresentando aqui a derivada de terceira ordem, e aí essa explicação também vai valer para caso ela tenha uma ordem maior, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x, y, né? Então, a gente sempre considera como a primeira variável a que está mais à esquerda, né? Nessa inscrição aqui. Então, primeiro vai ser em relação a x, depois y e novamente y, né? Ou podemos escrever dessa forma aqui, colocando f de xy, né, entre parênteses e o terceiro, né, e a terceira variável, né, vamos dizer assim, fora. Então, aqui a gente já sabe que deriva primeiro em relação a x, depois y e novamente em relação a y. Ou a gente escreve dessa forma aqui, ó, também é possível, tá? Então, fica del sobre del y de del ao quadrado f sobre del y del x, né? Então, vocês sabem que nessa inscrição a primeira variável é a que está mais à direita, né? A ordem é sempre assim, da direita para a esquerda. Então, primeiro vem x, depois y, né? E essa inscrição a gente também pode, né? Se ela satisfizer, por exemplo, o teorema de Clairaut, a gente pode até escrever ela dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então, se ela satisfaz o teorema de Clairaut, então a ordem aqui não vai importar, né? Então, podemos derivar f em relação a x, y, e vai ser o mesmo que se fizer em relação a y, x e y, ou primeiro os y e depois o x, tá bom? Mas, claro, vocês veem que as funções resultantes aqui, né, dessas derivações são contínuas. Então, se isso acontece, então as funções são iguais, então a ordem em que você vai derivar a função, né, de ordem superior a 2, não vai importar.
Então vejamos o teorema 2, que aqui ele se trata mais também de uma aplicação da derivada parcial, né? Que é o plano tangente a uma superfície. Então suponha, né, que f ele tenha derivadas parciais contínuas e um plano tangente à superfície z, que é igual a f de xy, no ponto P, x0, y0, z0, né? Então, a equação desse plano tangente a essa superfície, né, z, que é gerada da função f, no ponto P de x, y, 0, ele é dada por essa equação aqui, ó, tá? Então, vai ser a variável z menos o z0, que é a terceira coordenada de P, que é igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, vezes a variável x menos o x0, que é a primeira coordenada do ponto P, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos o y0, onde o y0 é a segunda coordenada do ponto P. Exemplo 7. Determine o plano tangente a paraboloide elíptico z igual a 2x² mais y² no ponto 1, 1 e 3, né? Então, lembrando que aqui, então, z, ele assume o valor da função f de xy, que é igual a 2x² mais y². Então, eu temos que a derivada de f em relação a x, ele vai ser 4x², o que implica dizer, então, que a derivada de f em relação a x no ponto x igual a 1 e y igual a 1, ele vai ser 4, né? Que seria 4 vezes 1², né? E agora a derivada de f em relação a y. Então, ele vai ficar 2y, né? O que implica dizer que a derivada, né, parcial de f em relação a y no ponto x igual a 1 e y igual a 1 vai ser 2. Então, dessa forma, a equação do plano tangente ele vai ser z menos o z0, que é a terceira coordenada do ponto, que é 3, vai ser igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 e 1, que é 4, vezes x menos o x0. O x0 aqui é 1, então fica menos 1, que é a primeira coordenada do ponto, mais a derivada de f em relação a y no ponto 1 e 1, que é 2, vezes y menos o y0, que é a segunda coordenada do ponto, que é 1. Bom, e agora é só a gente fazer as distribuições, passar todo mundo para o mesmo membro e reduzir os termos semelhantes, tá? E aí a equação do plano fica 4x mais 2y menos z igual a 3. Bom, então observando aqui no GeoGebra, tá? Então, essa superfície aqui, ela é a paraboloide elíptica, que foi dada na questão. Aqui nós temos o ponto 1, 1 e 3. E aqui nós temos o plano, que é tangente a essa superfície, passando por esse ponto, cuja equação está aqui, ó, que foi a que nós determinamos, né? 4x mais 2y menos z igual a 3. Então, agora vamos ver a regra da cadeia aplicada para funções com duas ou mais variáveis. Então, vamos começar pelo caso 1, que é a aplicação da regra da cadeia para a função com duas variáveis. Então, vamos considerar que a variável z assuma, né, a expressão da função f de xy. E aí ela vai ser diferenciável em x e em y. E temos que x e y, eles são, digamos, funções parametrizadas, tá? São equações parametrizadas. E aí elas vão ter um parâmetro t, né? Então, x ela está determinada numa função em t e y também. E ambas são também diferenciáveis em relação a t. Então, z é uma função também diferenciável em t. Tá? Então, se z é diferenciável em x e x e y são funções diferenciáveis em t, então z ela é diferenciável em t. Tá? Então, a derivada da função z em relação a t, ela vai ser a derivada parcial de f em relação a x,
vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo. Agora, a definição definição 6, que é a regra da cadeia para o caso 2, né? Nesse caso 2, eu ainda estou trabalhando com duas variáveis x e y, só que o x e o y, eles são definidos também por uma função com duas variáveis, tá? Então, observem aqui, ó, z é igual a f de xy, sendo que x é definido como g de ts, então x é uma variável definida por t e s, e y é uma variável definida pela função h de ts, tá? Sendo que o z ele é diferenciável em x e y, o x ele é diferenciável em t e s, e o y também é diferenciável em t e s. Então, dessa forma, z também vai ser diferenciável em t e s. Então, eu posso derivar z em relação a t ou derivar z em relação a s, né? E a gente utiliza as mesmas fórmulas que foram aplicadas lá no caso 1. Exemplo 9, se z é igual a e elevado a x vezes o seno de y, onde x ele é definido como sendo st ao quadrado e y é s ao quadrado t. Então, determinar a derivada parcial de z em relação a t e a derivada parcial de z em relação a s, tá? Então, assim, nós temos que z ele vai ser a função f de xy, que é igual a e elevado a x vezes o seno de y, né? E além disso, temos que x ele é igual ao s de t ao quadrado e o y ele é igual ao s ao quadrado de t, né? Aqui. Então, vamos derivar, né, z em relação a t. Então, a derivada de z em relação a t, ele vai ser a derivada de f em relação a x vezes a derivada, né? Vamos escrever assim, a derivada de x em relação a t mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, né? Vamos escrever assim dessa forma agora, tá? Então, dessa maneira, vamos calcular aqui, né? Determinar aqui a derivada parcial de f em relação a x primeiro, né? Então, a derivada de f em relação a x, então, quem não tiver x é uma constante, né? Então, a gente sabe que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, e o seno de y aqui, ele é constante, né? Então, fica só e elevado a x vezes o seno de x. E agora, vejamos a derivada de f em relação a y, né? Então, f em relação a y, ele vai ser, nesse caso, o seno, a derivada do seno de y, que é o cosseno, né? Então, fica e elevado a x, que nesse caso é constante, vezes o cosseno de y. E agora vamos fazer a derivada de x em relação a t, né? Derivada de x em relação a t. Como o x ele é dado como s de t st ao quadrado, né? Então vai ficar 2st. E agora a derivada de y em relação a t, né? Então vai ficar só o s ao quadrado. E agora é só substituir, né? Então temos que ΔZ sobre ΔT, né? Ele vai ser igual a derivada de f em relação a x, que fica e elevado a x, vezes o seno de... Aqui eu botei x, mas é y, tá? Seno de y, vezes a derivada de x em relação a t, que foi 2st, mais a derivada de f em relação a y, que fica e elevado a x vezes o cosseno de y, vezes a derivada de y em relação a t, que é s ao quadrado, né? Bom, e aí aqui, como ele não deu
né, que seria uma derivada específica, né, dando um valor para t, não foi feito isso. Então a gente substitui x e y pela expressão aqui que elas foram definidas, né? X por st ao quadrado e y por s ao quadrado t, né? Então, onde tem e elevado a x vai ficar e elevado a st ao quadrado vezes o seno, né? Bota um 2 aqui na frente, 2 é st ao quadrado vezes o seno de y, que é s ao quadrado t, st, né? Mais e elevado a st ao quadrado, que é o valor de x, né? Vezes o cosseno de y, no caso do y, ele é s ao quadrado t, vezes s ao quadrado. Pronto, então essa é a derivada de z em relação a t, né? Agora vamos fazer a derivada de z em relação a s, né? Então vamos botar aqui z em relação a s. Vamos escrever assim, né? Então vai ficar a derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a s mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a s, né? A derivada de f em relação a x e em relação a y, nós já calculamos aqui, já determinamos aqui em cima. Que aí eu reescrevo aqui. Tá? E agora vamos calcular, determinar, né? A derivada de x em relação a s, onde x é igual a st ao quadrado. Então, a derivada de st ao quadrado em relação a s é só t ao quadrado. E agora a derivada de y em relação a s, que fica 2st, né? E agora é só substituir. Então, a derivada de z em relação a s vai ser a derivada de f em relação a x, que é e elevado a x, vezes o seno de y, vezes a derivada de x em relação a s, né? Que vai ser t ao quadrado. Mais a derivada de f em relação a y, que é e elevado a x cosseno y, vezes a derivada de y em relação a s, que é 2st, né? E aí cai no mesmo caso. Vamos substituir agora x por st ao quadrado e y por s ao quadrado t, né? Então, aqui ele vai ficar, ó, elevado a x, que é st ao quadrado, vezes o seno de y, que é s ao quadrado t, vezes t ao quadrado, mais aí esse 2st, né? Podemos botar assim, vezes e elevado a x, que é st ao quadrado, tá aqui como expoente, vezes o cosseno de y, onde y é s ao quadrado t. Pronto. E aí termina assim, né? E poderíamos até colocar aqui o e elevado a st ao quadrado, t, né, em evidência. Então ficaria t vezes e elevado a st ao quadrado vezes, né? Aí fica t seno de s ao quadrado t mais 2s cosseno de s ao quadrado t, né? Podemos até reescrever dessa forma aqui. E agora a definição 7, que será a versão geral da regra da cadeia, tá? Então, suponha que u seja uma função diferenciável onde u tem n variáveis, tá? Onde essas variáveis são x1, x2 até o xn. Onde cada xj é uma função de n variáveis, ou seja, cada um desses x aí vai ser uma função definida pelas variáveis t1, t2 até o tn, né? Então, u é uma função diferenciável em t1 até o tm, ou seja, eu posso escrever u em função das variáveis t, né? De t. Então, a derivada parcial de u em relação a uma variável ti, ela vai ser quem? Vai ser a derivada parcial de u em relação a x1
vezes a derivada de x1 sobre a variável ti, né, que é essa variável de referência, mais a derivada parcial de u sobre a derivada sobre a variável x2, vezes a derivada de x2 em relação ao ti, e assim vai até a derivada de u em relação à variável xn, vezes a derivada do xn em relação a esse ti. Exemplo 10. Escreva a regra da cadeia para os casos onde w está definida como uma função de 4 variáveis, né, que é f de x, y, z e t, onde x é uma função de 2 variáveis, u e v, y é outra função nas variáveis u e v, z é a terceira função nas variáveis u e v e t também é uma função nas variáveis u e v, tá bom? Então é o seguinte, se z ele pode ser derivado em qualquer uma dessas variáveis aqui, né, em x, y, z e t, e x, y, z e t podem ser derivadas em relação às variáveis u e v, então quer dizer que w ele pode ser derivado em relação a u e a v, tá? Então nós temos o seguinte, del w sobre del u, que podemos escrever, né, que seria a derivada de w em relação a u, ele vai ser o quê? Ele vai ser a derivada de w em relação a x, vezes a derivada de x em relação a u, mais a derivada de w em relação a y, vezes a derivada de y em relação a u, mais a derivada de w em relação a z, vezes a derivada de z em relação a u, mais a derivada de w em relação a t, vezes t, a derivada de t, no caso, em relação a u, tá? Então, essa é a derivada de w em relação a u. E aí, se eu quiser fazer agora a derivada de w em relação a v, né? Que aí eu posso escrever assim, ó, del w sobre del v. Então, e pode ser escrito como sendo derivada parcial de w em relação a v, né? Isso aqui então vai ser a derivada de w em relação a x vezes a derivada de x em relação a v, mais a derivada de w em relação a y, vezes a derivada de y em relação a v, mais a derivada de w em relação a z, vezes a derivada de z em relação a v, mais a derivada de w em relação a t, vezes t, né, a derivada de t em relação a v. Tá bom? Então, essas são as derivadas parciais de w em relação a u e em relação a v. Exemplo 11, né? Se u é igual a se u é igual a x à quarta y mais y ao quadrado z ao cubo, onde x é igual a rs e elevado a t e y é igual a s e elevado a 2 vezes e elevado a menos t. E z é igual a r ao quadrado s vezes o seno de t. Determine o valor, né? Nesse caso aqui vai ser a derivada de u em relação a s, quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t é igual a 0. Tá? Então, vamos começar assim. No caso, u ele é uma função de 3 variáveis, né? Que é de x, y e z, que é x à quarta y, x à quarta y, mais y ao quadrado z ao cubo, né? Nós temos também que x ele é uma função de 3 variáveis, que eu vou chamar aqui de função g, de r, s e t, que é r, s, e elevado a t, né? Esse é o número de Euler, né? O y, ele é uma função, no caso aqui, ele só apresenta 2 variáveis, né?
Mas vamos considerar de 3 variáveis, já que o R aqui não aparece, né? Mas vamos dizer que ele vai ser H de R, S, T. Que ele é igual a quem? A S, E ao quadrado, na verdade, né? E ao quadrado, S, E, menos T, né? Elevado a menos T. É x, y, e agora vem o z, né? O z, ele também é uma função de 3 variáveis, né? Então, vou chamar assim de I, de R, S, T, que é R ao quadrado, S, vezes o seno de T, né? Tá assim. Pronto. E agora a questão está pedindo a derivada de U em relação a S, né? Então, del U sobre del S, né? Que isso aqui é a derivada parcial de U em relação a S. Então, ele vai ser a derivada de U em relação a x, vezes x, a derivada de x em relação a S, mais a derivada de U em relação a y, vezes a derivada de y em relação a S, mais a derivada de U em relação a z, vezes z, derivada de z em relação a S, né? Vamos calcular essas derivadas aqui, todas elas, né? Então, nós temos o seguinte, vamos botar aqui direto. A derivada de U em relação a x, né? Então, é x à quarta mais y. Então, a derivada disso daqui vai ficar 4x ao cubo y. E o outro termo, né, que é y ao quadrado z ao cubo, ele é constante, nesse caso, né, como em relação a y. Vezes a derivada de x em relação a s, né? Então, como x é r e s é elevado a t, como é em relação a s, então fica r é elevado a t, mais a derivada de u em relação a y. Então, a derivada de x à quarta y em relação a y fica só o x à quarta, mais a derivada de y ao quadrado z ao cubo em relação a y, né? Ele vai ficar mais 2yz ao cubo, vezes a derivada de y em relação a s. Como y é e ao quadrado s vezes e elevado a menos t, então essa derivada ficaria e elevado ao quadrado vezes e elevado a menos t, né? Que a gente pode simplificar assim, né? Ficar e elevado a 2 menos t, mais a derivada de u em relação a z, né? Em relação a z aqui vocês vão ver que x à quarta, y, né? A derivada disso em relação a z é 0. E a derivada de y ao quadrado, z ao cubo, em relação a z fica 3z ao quadrado, y ao quadrado. Vezes a derivada de z em relação a s, né? Então, s aqui... a derivada de z em relação a s, né? Z é r ao quadrado s vezes o seno de t. Então, vai ficar r ao quadrado seno de t. A questão pede, agora, a derivada de u em relação a s para quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t é igual a 0, né? Então, vai ficar aqui, ó, a derivada de u sobre s, né? Em relação a s. Então, para quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t é igual a 0, né? Então, para facilitar, vamos identificar o valor numérico de x, y e z para quando r, s e t assumem esses valores aí. Então, fica então o x de 2, 1 e 0, né? Então, r é 2, s é 1 e t é 0. Então, fica 2 vezes 1 que dá 2. O y de 2, 1 e 0. Então, vai ficar o y aqui, né? Fica e ao quadrado vezes s, que é 1, vezes e elevado a menos 0, né? Que também dá 1. Então, fica só e ao quadrado. E o z de 2, 1 e 0. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 1,
vezes o seno de zero, né? O seno de zero é zero, então dá tudo zero. Então, nesse caso, o x é 2, o y vai ser o e ao quadrado e o z vai ser zero, né? Então, aqui vai ficar, né, 4x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4x ao cubo. Então, fica 4. Então, aqui vai ficar 4. X ao cubo. Então, fica 2 ao cubo. Vezes y, que é e ao quadrado. Vezes r, que vai ser 2. Vezes e elevado a t, que é zero, né? Então, fica e elevado a zero. Mais... Aí aqui agora fica x à quarta, então fica 2 à quarta, mais 2 vezes y, que é e ao quadrado, vezes z, que é zero, ao cubo, vezes e elevado a 2 menos t, que é zero, né? Fica 2 menos zero, então aqui. Mais 3 vezes z ao quadrado, z é zero, fica zero ao quadrado, vezes y ao quadrado, o y é e ao quadrado, né? Então fica e ao quadrado elevado ao quadrado, vezes r, que é 2 ao quadrado, vezes o seno de t, que fica então seno de zero. Então, a gente já eliminando, esse termo aqui dá zero, tá? Esse produto todo aqui vai dar zero também. A gente pode cortar. E assim nós temos, né, aqui 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 vezes 2 dá 64, né? Então fica 64 e ao quadrado. Aqui vai ficar 2 à quarta, que dá 16 vezes e ao quadrado. Então fica mais 16 e ao quadrado. E o resto aqui deu zero, né? Então, somando, né? 64 somando com 16 dá 80, né? Então, aqui vai ficar 80 e ao quadrado, tá bom? Então, a derivada de u em relação a s, quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t é igual a 0, vai ser 80e ao quadrado. Bom, pessoal, então aqui eu encerro esse vídeo. E as dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom, no nosso grupo do Telegram, tá bom? E não se esqueçam de participar do nosso Tira Dúvidas, tá? Então, até a próxima.